Olá, bom dia. Olá, bom dia, bom dia. Vamos iniciar então hoje, Provérbios 6. Bom dia, gente, graça e paz. Tudo bem com vocês? O Senhor é bom, né? Estamos aqui novamente. Maria, Cláudia, Dai, Márcia. Estamos aqui novamente para ler hoje Provérbios 6, né? Ler e comentar, né? Provérbios 6 é um provérbio de muito aprendizado, né? Um provérbio de muita sabedoria, assim como todos os outros, né? Mas tem alguns que tem chaves, né? Para a vida. Se a gente seguir, a gente com certeza vai ser muito abençoado, né? Maria, bom dia. Vamos então iniciar? Bom dia, Elisete. Glória a Deus pela sua vida, né? Pela vida de todas as irmãs aí que estão conosco nessa caminhada por Provérbios. Oi, Carol. Minha mãe entrou, Mônica. Bênção, gente. Vamos então dar início. Provérbios 6, a versão NVI, né? Antes de eu ler, eu quero só fazer uma oração aqui. Deixa eu só trocar aqui trocar essa musiquinha aqui. Só trocar essa musiquinha de fundo, que eu gosto de musiquinha de fundo. Deixa eu ver aqui. Isso, enquanto isso nós vamos entrando, né? Bom dia, gente, graça e paz. Vamos orar então? Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Senhor, obrigada porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas tantas falhas, Senhor. Eu sei que tu não nos amas, Senhor, porque nós somos perfeitos, mas porque tu nos ama porque nós somos filhas de Deus. Muito obrigada, Senhor, por nos ter chamado, Senhor, segundo tua perfeita vontade. Obrigada, Espírito Santo, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, hoje, nessa manhã, respirando, vendo, sentindo, tocando. Ah, Pai, obrigada, Pai, obrigada. Esteja conosco, Senhor. Se não for o teu Espírito, nós não podemos caminhar, nós não podemos prosseguir, Pai. Fica conosco. Tua presença manifestadora, manifesta, esteja ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém? Vamos começar então, sem mais delongas, né? Provérbios 6, versículo 1. Eu estou lendo a versão NVI, ok? Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, e se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Olha que coisa interessante, né? Como a gente pode se tornar prisioneiro das nossas próprias palavras, né? Aqui Salomão, ele sabia do que ele estava falando. E ele fala, né? Não sirva de fiador para o seu próximo, ou seja, não pegue emprestado, não se empenhe, né? Não empenhe os seus bens. Mas se você fez isso, cumpra, né? Se você fez isso, você está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono e não procure descansar. Livre-se dele, como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Aqui, na verdade, Salomão ele estava falando sobre empréstimo, né? Ele estava falando sobre dinheiro. Ele estava falando que quando nós pegamos algo emprestado, às vezes é do banco, não é verdade? Então ele diz, olha, não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se o mais rápido possível, como a gazela que se livra do caçador. Porque já que você fez isso,
Você não deveria ter feito, né? Mas já que você fez isso, então não se entregue ao sono. Não procure descansar, sabe? Trabalhe, se esforce para que você possa se livrar dessa dívida, para que você possa se livrar do caçador, porque você se tornou prisioneiro dele, né? A gente se torna, na verdade, prisioneiro do banco, prisioneiro do empréstimo, prisioneiro do financiamento. Então, aqui Salomão estava dizendo, olha, você fez isso, então não descansa, trabalha, né? Não se entregue ao sono. E ele vem com um exemplo para ilustrar aquilo que ele está falando, ele vem com o exemplo da formiga, né? Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Olha só, ele diz para a gente observar a formiga. Se nós formos entender, a natureza, ela nos ensina muitas coisas, né? A natureza nos ensina muita coisa. E aqui ele diz, olha, observe a formiga, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Nós aprendemos com os animais, né? Existem, talvez você diga, mas tem lá o urso polar, tem lá o urso que dorme 6 meses, né? Só que ele dorme, ele descansa simplesmente porque ele se preparou para esse descanso. Então, descanso não é igual preguiça. O descanso, ele vem depois do trabalho, né? A preguiça não. A preguiça, ela substitui o trabalho. Então, é diferente. Deus descansou depois de 6 dias trabalhando, depois de 6 dias criando, depois de 6 dias fazendo algo, né? Então, a preguiça, ela substitui o trabalho. O descanso não. O descanso vem depois que você já fez tudo o que você precisava fazer, né? E nesse capítulo ele fala muito sobre a preguiça. E eu vejo, Deus tem ministrado ao meu coração sobre a preguiça, que a preguiça, na verdade, é quando a gente alimenta a nossa carne, né? Porque a gente está alimentando a carne, a gente não está fazendo aquilo que a gente precisa fazer, a gente está fazendo aquilo que a carne deseja fazer, que é o ócio, né? Que é a preguiça, que é, né, ficar para lá e para cá. E ele continua. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Provérbios 6, versículo 6. Agora 7, né? Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do sono? Olha só que interessante. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza, ou seja, pobreza muitas vezes está relacionado com preguiça, né? Nem sempre a gente sabe, né? Tem muita gente que é muito esforçada, que é muito trabalhadora, e mesmo assim, né, vive na pobreza. Mas a pobreza está muito relacionada também com a preguiça. Que versículo 11 ele fala: a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Olha só, né? Então é interessante porque ali ele fala, tirando uma soneca, cochilando um pouco, ou seja, né, parece que às vezes nós temos nos perdido na preguiça por causa do entretenimento. Quantas vezes eu na minha própria casa estava tentando limpar a minha casa, mas pegava o celular um pouquinho, é mensagem, aí tem que responder, o celular, alguém, sabe? Você se perde naquilo dali, você vê, daqui a pouco você não fez nada direito. Isso é preguiça, né? A gente tem se perdido no entretenimento. Quantas vezes a gente fica horas na frente de uma televisão, horas na frente de uma Netflix, né? Horas na frente de uma série, e às vezes sua casa está ali precisando do seu cuidado, sua casa está ali precisando, da sua dedicação. A Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem. Não é só o trabalho secular, não é só o trabalho lá fora. É o trabalho aqui dentro também, né? É o trabalho, o esforço, né, para servir os nossos. O esforço para servir os nossos amados, os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa. Então, ali Salomão relaciona a pobreza com a preguiça, né? E ele compara, é bem interessante porque ele fala do homem perverso. Provérbios 6, versículo 12. O perverso não tem caráter. Ele anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho
arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Do coração que sai, né? Lembra que do coração que procede? A fonte, né? Que procede as coisas maus, as coisas ruins. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. O que nós temos semeado, né? O que nós temos semeado? Nós temos semeado discórdia, contenda, ou temos semeado apaziguar a contenda, né? Não colocar fogo, lenha na fogueira, mas apagar a fogueira, né? Quando alguém vem com alguma murmuração, quando alguém vem com alguma coisa que a gente sabe que não provém de Deus, né? Uma vez o Senhor me deu uma frase, eu até postei aqui no Instagram um texto sobre isso, né? Não fale na mesa o que você não anunciaria nos telhados, né? Porque tem um versículo, tem uma passagem que Jesus fala sobre os telhados, né? Para a gente anunciar nos telhados, né? Então, não fale na mesa aquilo que você não anunciaria lá fora, sabe? Isso fala sobre discórdia, isso fala sobre contenda, isso fala sobre murmuração. E a Bíblia continua aqui, lá no versículo 15, Provérbios 6, versículo 15. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente, ou seja, sem volta. Aqui está falando do homem mau, daquele que é perverso, que fala coisas maldosas, né? Que pisca o olho, arrasta o pé, planeja o mal, semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. Por isso, porque ele faz isso, porque ele semeia discórdia, porque ele planeja o mal, porque ele tem no coração o propósito de enganar, né? Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Versículo 16. Para esses versículos, vamos agora nos atentar para isso. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, né? O que são os olhos altivos? Os olhos altivos são olhos arrogantes, né? Sabe aquele olhar assim, parece que você está por cima de todo mundo? Você olha as pessoas assim de cima para baixo, sabe? Isso é um olho altivo. Quando você chega num lugar, as pessoas estão falando, tem uma palestra, tem algo, às vezes até uma pregação, e você está olhando assim, vamos ver o que essa pessoa está falando. Vamos ver se eu vou aprender alguma coisa com ela, sabe? Isso é um olhar altivo, é um olhar soberbo, é um olhar de arrogância, de prepotência, de altivez. É quando você observa, mas não para aprender, mas para pegar alguma coisa que a pessoa possa estar falando errado. Isso é um olhar altivo, né? Você olhar por cima, você olhar com a intenção não de aprendizado, não de instrução. Você ouvir com a intenção apenas de, vamos ver o que essa pessoa vai falar aí, que essa heresia, sabe? Você entrar, você olhar com esse olhar. E isso é uma primeira coisa que o Senhor odeia, né? Provérbios 6, versículo 16, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, né? Que nós falamos aqui. Língua mentirosa. A mentira o Senhor odeia a mentira, porque não procede de Deus a mentira. Só procede de Deus a verdade, né? A verdade procede de Deus, mas a mentira procede do diabo, ela tem origem no diabo. Então o mentiroso, ele é filho do diabo. O mentiroso, ele não é um filho de Deus, ele é um filho do diabo, né? Porque ele pratica aquilo que não vem de Deus, aquilo que vem do seu pai, o diabo, né? O diabo é o pai da mentira, né? Então, o mentiroso é filho dele. A língua mentirosa. Eu sempre falo que mentira não é só aquilo que a gente fala. Às vezes é aquilo que a gente posta também. Às vezes é aquilo que a gente compartilha também. Sabe quando alguém pede oração para você num grupo e você orando, e você não está orando, né? Quando você fala alguma coisa ali, você não está fazendo aquilo. Você coloca um emoji chorando e você está lá na gargalhada. Gente, isso é mentira também, né? Isso é mentira também. Então o Senhor odeia os olhos altivos, os olhos soberbos, arrogantes, prepotentes, a língua mentirosa, né? A língua que fala mentira, que a mentira a gente se acostuma com ela. Por isso que a gente precisa pensar, refletir tudo que a gente fala, sabe? Pra gente falar com
com cuidado, com atenção, para ver se a gente não está mentindo, se a gente não está aumentando, se a gente não está, né? Que é um aumento, também um aumento da verdade, também é uma mentira. Você está acrescentando algo que não aconteceu. 7 coisas que ele detesta: mãos que derramam sangue inocente, né? Mãos que derramam sangue inocente. Às vezes, quando a gente fere a reputação de alguém, a gente também está derramando sangue inocente, né? A gente está comprometendo essa pessoa, a gente está comprometendo o caráter dela, a gente está comprometendo a reputação dela, né? Mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos. Sabe, o coração que planeja assim, eu vou fazer tal coisa daquela pessoa. Coração vingativo, né? Crente não pode ter o coração vingativo, né? O coração de Deus não é vingativo, o coração de Deus é perdoador. E se nós temos o caráter de Cristo, nós temos o seu coração. Nós temos a sua mente, nós falamos as suas palavras, nós semeamos as suas sementes, né? Então, o coração que traça planos perversos de vingança, de maldade, é um coração que Deus abomina. Deus não abomina, Deus abomina o coração, sabe? Ele detesta esse coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Sabe aquela precipitação para ver o mal acontecer, aquela precipitação para ver algo, sabe? Algo ruim. O homem natural, o homem caído, a natureza caída, ela tem prazer na morte. Ela tem prazer no mal do outro, numa notícia ruim do outro. Nossa, sabe, você já viu quando tem um acidente? Parece que todo mundo ali, né, se junta. Sei que muita coisa é curiosidade, mas muita coisa, às vezes, a pessoa parece que quer ver a coisa ruim, né? Parece que quer ver quando um caminhão, às vezes, né? No Brasil acontece muito isso. Quando um caminhão se acidenta numa BR, né? Quantas milhares de pessoas, centenas de pessoas vão lá pegar essa carga, né? Pegar essa carga, roubar, sabe? E não estão nem preocupados, às vezes, com o caminhoneiro lá caído, né? Caído, morto, sabe? Ferido. Só querem ir lá. Gente, isso são pés que se apressam para fazer o mal, né? São pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras. Que sério, né? Testemunha falsa que espalha mentiras. E aquele que provoca contenda entre irmãos, discórdia entre irmãos. Isso é tão triste, né? E a gente às vezes peca nisso. Às vezes a gente, né, sabe de uma coisa. Eu tenho aprendido, né? Porque a gente vai aprendendo com o Senhor o quanto isso é terrível, né? O quanto isso é terrível. Às vezes você sabe de algo, a pessoa falou de outro e você vai lá, você sabia que fulano está falando que você fez tal e tal coisa? Você sabia? Você ministrou, né? Fulano falou que você, né? Você já ministrou várias vezes aquilo. Fulano falou que, sabe? Você vai com aquele, né? Com aquele sorrisinho assim malicioso, com aquele olhar. Isso daí, gente, isso aí provoca discórdia entre irmãos, semeia contenda, né? Sabe? Fulano falou de ti isso. Família, né? Às vezes tem isso, né? Graças a Deus na minha não tem, mas, né? Na família, sabe? Às vezes, sabia que, né? Provocando essa discórdia entre irmãos, né? E ele continua, Provérbios 6, versículo 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai. De novo, né? Ele repete isso em todos os provérbios. E não abandone o ensino de sua mãe. Olha só. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. Ou seja, gente, quando a gente está amarrado a alguma coisa, a gente não esquece daquilo, né? Quem é que esquece de alguma coisa que está amarrado ali em você, né? Ele fala sobre isso. Os mandamentos devem ser atados, né? Devem ser amarrados a nós. Ou seja, devem fazer parte da nossa vida. Devem fazer parte da nossa caminhada, do nosso acordar, do nosso levantar, do nosso dormir. Isso é amarrar junto ao coração, sabe? É quando a gente está grudado naquilo. É quando a gente está vivendo aquilo. A gente acorda com aquilo, a gente vive com aquilo, a gente dorme. Isso é amarrar ao coração, isso é atar ao redor do pescoço. Não tem como esquecer. Não tem como não ver, não tem como não observar, sabe? Versículo 22. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar,
falarão com você. Ou seja, o tempo todo o mandamento ele faz. Quando a gente está acordado, ele guia. Quando a gente está dormindo, ele protege. Quando a gente acorda, ele fala com a gente, né? Ele nos desperta. Pois o mandamento é lâmpada. É lâmpada, né? Uma lâmpada, ela ilumina, né? Estou aqui com uma luz, estou aqui com uma lâmpada, né? Ela está iluminando, ela está fazendo com que eu não fique aqui no escuro, né? Então o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, né? A instrução é luz. Então o mandamento ele é natural, o mandamento ele é natural, ele vem de Deus, né? É como a lâmpada, né? A luz vem do Senhor, a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Desde quando a gente acorda, a gente escolhe um caminho para a gente prosseguir, né? A gente escolhe um caminho para ir no mercado, a gente escolhe um caminho para a gente ir para o trabalho, a gente escolhe um caminho, né? Então as advertências da disciplina, ou seja, a correção, a repreensão, elas são o caminho que conduz à vida. Elas não são um caminho, não. Elas são o caminho que conduz à vida, né? Que a gente saiba ouvir a repreensão. A gente precisa aprender a ouvir a disciplina, sabe? Quando alguém fala algo para você, em vez de você ficar chateado, em vez de você ficar ofendido, guarda a ofensa, sabe? Se livra da ofensa e toma para você aquela correção, aquela disciplina. Não é fácil, eu sei que não é fácil ser corrigido. Eu sei que não é fácil ouvir alguém, né, querendo nos disciplinar. Mas isso é vida, isso é o caminho para a vida. Lá no 24, Provérbios 6, 24. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Aqui eu quero aumentar um pouquinho esse versículo. Ele vai proteger você também da bajulação. A bajulação é algo que tem feito muitos homens e mulheres de Deus cair, né? A bajulação, ela infla o ego. A bajulação, ela alimenta o ego, ela nutre o ego. E a bajulação não vem de Deus, né? O encorajamento, sim. O encorajamento, ele faz você prosseguir, né, na sua vocação. Ele faz você prosseguir no seu chamado, né? O encorajamento, sim, vai. O Senhor é contigo, né? O Senhor é contigo. Lembra que Deus é um Deus encorajador. Né? Quando Deus falava para Josué, olha, seja forte, seja corajoso, eu sou contigo, isso é encorajamento. Mas a bajulação não. A bajulação, ela infla o ego, não é verdade, pastora Sonara? A bajulação, ela infla o homem, porque ela não coloca a força do homem em Deus, mas ela coloca a força do homem em si mesmo, né? Então a bajulação, olha, nossa, meu Deus, você é tremendo, nossa, você, né? Você arrasa, sabe? Isso é uma bajulação, isso infla o ego do homem, né? O encorajamento não. O encorajamento, ele encoraja mesmo, o encorajamento, ele edifica, né? Porque o encorajamento é o próprio Deus, ele é um Deus encorajador, né? Mas a bajulação não. Então aqui fala, olha, não se deixe seduzir, sabe? Os mandamentos, eles vão te proteger da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. 25, não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, né? Porque a beleza, ela atrai, né, gente? A beleza, ela atrai o olhar do homem, ela atrai a concupiscência dos olhos, né? Então ela atrai. Então não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, ou seja, é nada, né? O preço de uma prostituta é nada, não vale nada, é um pedaço de pão. Mas a adúltera, aquela que quer que você quebre a aliança, aquela que quer que você caia, né, no pecado, ela sai à caça de vidas preciosas, né? Ambas são nocivas, não é verdade? Mas a adúltera é ainda pior, porque ela quer quebrar, né? Quer quebrar uma aliança, algo que está, que é precioso diante de Deus. 27, Salomão fala, pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Ou seja, né? Como a gente leu ontem, o pecado jaz à porta, então não passa por essa porta, não anda perto dessa porta, porque pode alguém colocar o fogo no peito sem queimar a roupa, ou seja, sem comprometer, né? Sem se comprometer. Pode alguém, né, ficar perto, pode alguém se relacionar, né, com a adúltera, pode alguém ter amizade, né, ter amizade com homens, né, que, como assim não pode, né? Porque pode alguém colocar um fogo no peito sem se queimar, sem se comprometer? Não dá.
Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. De novo ele falando sobre mulher imoral, mulher alheia, mulher adúltera. E vamos lá partir para o versículo 30, né? Já para o nosso final. O ladrão não é desprezado. Se faminto, ele rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, ele deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Ou seja, o ladrão, ele não fica sem castigo, né? Gente, a gente parece que fala assim, às vezes a gente está falando, né, do ladrão. Gente, se você burla o imposto de renda, se você, né, não paga, às vezes, os impostos devidos, se você quer, sabe, aquela corrupção que parece até que não é corrupção, mas é. Ah, mas o governo já cobra tanto, mas é corrupção, tá? Isso é ladrão, isso é roubar, né? É roubar o governo, é roubar o pobre, é roubar, né? Às vezes um troco a mais. Ah, foi a pessoa que deu, né? Não, mas você sabe, você viu, vai lá devolver, né? Vai lá devolver, senão é roubo. E o ladrão, ele não fica sem castigo, tá? Ele não fica sem castigo. Versículo 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Não tem juízo mesmo, né? Não tem sensatez. Todo aquele que assim procede, assim mesmo se destrói. É interessante porque essa pessoa que comete adultério, né? O homem, a mulher, ela não está apenas destruindo o seu casamento, ela está destruindo a si mesmo. Ela está destruindo a sua vida, ela está semeando mal para a sua vida própria, ela está semeando destruição, né? Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, ou seja, será humilhado, né? Vai ter ferimentos, vai ter ferida, vai ter dor, vai ter vergonha, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Interessante, né? O ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Ciúme é terrível, né, gente? O ciúme não vem de Deus. O ciúme é duro como a sepultura, né? O ciúme é difícil, é terrível. E o ciúme fala muito, o ciúme ele fala mais sobre você do que sobre o outro, sabe? O ciúme ele fala mais a respeito de você do que sobre o outro. Porque o ciúme fala sobre a sua insegurança, sobre a sua baixa autoestima, né? Sobre a sua insegurança nesse relacionamento, né? Então o ciúme fala mais sobre você do que sobre o outro. Às vezes o outro não tem maldade naquilo que ele faz, naquilo que ele se relaciona. Mas às vezes o pecado está dentro de você mesmo, sabe? A sua mente que maquina, né? Que maquina a sedução, a sua mente que está maquinando a lascívia. Às vezes a lascívia está dentro de você, às vezes a cobiça está dentro de você. Você vê nos outros aquilo que você talvez faria no lugar, né? Às vezes a maldade não está no outro, ela está em nós mesmos, sabe? Então o ciúme, às vezes, ele revela mais sobre quem tem do que sobre o outro que recebe o ciúme, né? Que é prejudicado por esse ciúme, né? E ele termina no versículo 35. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não acalmarão. Ou seja, o homem, né, que comete adultério, que não tem juízo, sofrerá ferimentos, vergonhas, humilhação não se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia. Ali ele está numa continuação, né? Que o Senhor nos ajude para que a nossa aliança, os nossos casamentos, os nossos relacionamentos não sejam firmados no ciúme, na vingança, na cobiça, né? Na lascívia. Uma coisa é certa, tudo que começa, né, num adultério, um relacionamento que começa num adultério, né, que às vezes o marido deixa lá a mulher, né, para se relacionar com o outro, é uma aliança firmada na destruição. É uma aliança que muito provavelmente não vai vingar, né, porque ela foi firmada no pecado. Ela foi firmada no pecado, a não ser que haja realmente muito arrependimento, né? Que haja um arrependimento genuíno, né? Sabe, um arrependimento genuíno. Senão, vai durar um tempo, mas não vai durar como uma aliança firmada no Senhor, porque o seu fundamento, ele é nulo. Seu fundamento foi o pecado, né? O seu fundamento foi
na areia, né? Tudo que é firmado na areia não tem uma continuidade, não tem uma permanência, né? A não ser que haja realmente um arrependimento. O nosso provérbio de hoje foi esse, né? Eu espero que você tenha sido abençoado, né? Se você quiser acompanhar, temos aqui no Instagram todos os provérbios, né? 1, 2, 3, 4, 5. Hoje o 6, nós vamos continuar até o 31. E você pode entrar também no grupo lá de WhatsApp, né? Que tá lá no link ali da bio, onde você recebe também o devocional do dia. Não somente o link da live, mas o devocional do dia, que ele é fundamentado em algum versículo daquele provérbio, tá bom? Deus abençoe você, declare sobre a sua vida as bênçãos do Senhor, que a luz de Deus, que o Senhor venha resplandecer a face dele sobre ti, que os teus caminhos sejam abençoados, que a tua casa seja abençoada e que o dia de hoje seja próspero na sua vida, na sua alma, na sua mente, no seu coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã.